Mais uma vez, o Cruzeiro perdeu a chance de virar a chave na temporada. E mais uma vez, teve capítulos bons dentro de um jogo, não soube matar a partida e foi punido no segundo tempo. O Cruzeiro apresentou no jogo de hoje aqui no Mineirão uma novidade positiva em relação ao jogo contra o Pouso Alegre na escalação, que foi a volta do Caio Jorge, e o Caio Jorge jogando em outra posição dentro do primeiro tempo. Na primeira etapa, o Caio Jorge, que costuma ser um centroavante ali de profundidade, mas pelo meio, foi deslocado para o canto esquerdo do campo, enquanto o Matheus Pereira ficou mais centralizado e Christian ficou pelo lado direito. Com isso, o Caio Jorge às vezes até se sacrificava pela equipe, puxando a marcação para o canto para que Matheus Pereira tivesse mais espaço para jogar. Mesmo assim, não foi suficiente para o Cruzeiro sair com uma vitória aqui do Mineirão. Diferente do que aconteceu das outras vezes, o Cruzeiro hoje conseguiu abrir o placar muito cedo, com um gol bonito de Matheus Pereira, inclusive, uma jogada aqui em frente à área com o Lucas Romero e Caio Jorge, que terminou nos pés do meio-campista, que acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro Hugo Souza. Depois o Cruzeiro seguiu na pressão e, ao seu modo, não necessariamente empilhando oportunidades e com uma agressividade muito grande, mas conseguindo ter o equilíbrio, o famoso equilíbrio que o Tite tanto pede nas coletivas, mostrou um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro. O Cruzeiro teve mais oportunidades, o Cruzeiro teve segurança dentro do jogo, mas, mais uma vez, não mata a partida quando pode. Caio Jorge até chegou a fazer um segundo gol do Cruzeiro, que aí sim poderia dar um outro clima para esse time, apesar de que um time do tamanho do Cruzeiro não pode ganhar só quando consegue abrir 2 gols de diferença também, né? Mas um gol do Caio Jorge, uma jogada bonita, mas o centroavante estava em posição de impedimento, o gol foi anulado e o Cruzeiro foi para o vestiário vencendo por 1-0. Do outro lado, o Corinthians, que entrou em campo aqui com um time misto, um time mesclado com algumas peças reservas, não conseguiu fazer nada no primeiro tempo, foi totalmente abafado pelo Cruzeiro, até mesmo quando o Cruzeiro deixou a bola ficar com o Corinthians. No segundo tempo, o ritmo do Cruzeiro abaixou, o estilo de jogo do Cruzeiro mudou um pouquinho, o formato de ataque que eu havia falado aqui não foi mais o mesmo, aí sim o Caio Jorge começou a jogar mais pelo meio e o Christian foi invertido para o lado esquerdo. Partida ruim do Christian hoje, Christian que costuma ser uma das principais peças nesse ataque do Cruzeiro, mesmo quando não faz gol, consegue ajudar muito, hoje errou muitos passes, muitas jogadas acabaram morrendo quando chegaram no pé dele. Jogo ruim. Outra partida também que decepcionou um pouco foi a de Lucas Silva e de Lucas Romero, jogadores que são pilares dessa equipe do Cruzeiro. No último jogo foram muito bem, jogaram hoje mais uma vez como dupla ali de volantes, os dois cometendo alguns erros bobos, mas o erro mais bobo do jogo foi de William, que fez uma partida segura no ataque, principalmente na primeira etapa, mas um cartão bobo no comecinho do jogo. O jogador tentou simular um pênalti em frente ao juiz aqui na linha de fundo, recebeu o cartão logo no início do jogo. O Cruzeiro com um a mais, Tite optou por deixar, o Cruzeiro com um a mais não, perdão, o Cruzeiro jogando melhor, Tite optou por deixar o jogador em campo e faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele errou um passe no campo de defesa, optou por fazer uma falta, meio que no desespero até, para não deixar o jogador chegar com perigo ao ataque, mas recebeu o segundo cartão amarelo, não tinha nem muito o que reclamar. Foi um lance de segundo amarelo, claro, o jogador teria que ser expulso. O técnico Tite, na coletiva de imprensa, chegou a criticar a atuação do árbitro David Oliveira Lacerda, que nesse lance, para mim, não teve erro, mas ele sim teve uma atuação hoje que enervou muitos atletas, deixando de marcar algumas faltas que seriam chaves na partida e marcando muita faltinha todo o tempo, não deixando o jogo rodar, picotando a partida todo o tempo. Na sua coletiva de imprensa, o Tite chegou a citar que o quarto árbitro conversou com ele durante o jogo e falou que não daria para ficar dando tantos cartões durante a partida porque era um jogo de energia a nível alta. E aí ele ficou chateado, triste, o Tite, revoltado, fez críticas à atuação do árbitro porque quando o William fez uma falta tática, foi expulso recebendo o segundo cartão amarelo. Tite, inclusive, deu entrevista coletiva nesta quarta-feira aqui no Mineirão, ao lado da diretoria quase que completa. Apenas Joaquim Pinto, das principais lideranças da diretoria do Cruzeiro, não esteve presente na sala de coletivas, mas Pedro Lourenço esteve, chegou a trocar olhares com o treinador. Pedrinho muito abatido, triste, visivelmente triste com o resultado ruim do Cruzeiro aqui, mas toda a diretoria também desapontada, o Tite demonstrando desapontamento também, mas ressaltou
que acredita que a partida do Cruzeiro não foi pior fisicamente no segundo tempo, que a queda ocorreu talvez na qualidade do jogo depois do primeiro gol, do gol sofrido, e algo que ele falou que é verdade, não tinha muito o que ele fazer no gol, porque o William foi expulso no lance seguinte, escanteio, uma falha de marcação do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha maioridade numérica, até posicional, dentro da área, e deixou o João Pedro Tchoca subir mais que todo mundo, empatar o jogo, e no final da partida ficou um jogo muito aberto. As duas equipes tiveram chances claras de fazer o segundo gol. O Cruzeiro teve uma boa chance, duas boas chances, uma com o Kaique, que não teve paciência e calma dentro da área, acabou errando a finalização, e outra boa jogada do Arroio pela direita, que também não teve uma finalização com muito apreço, não foi uma finalização com muita qualidade. O Cruzeiro sai daqui com um resultado ruim, um empate contra o Corinthians. O Cruzeiro ainda não venceu, 4 rodadas ainda não venceu, deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro, porque Vasco e Santos se enfrentam, não tem como os dois somarem pontos, mas provavelmente vai terminar a rodada na vice-lanterna. O Cruzeiro volta a jogar agora no próximo sábado, em partida decisiva contra o Pouso Alegre no Mineirão. O Cruzeiro tem vantagem de 1 gol de diferença pelo resultado conquistado fora de casa. Se até empatar contra o Pouso Alegre, garante a classificação, mas o clima não será dos melhores. Hoje, o que a gente falava antes da partida era que se o Cruzeiro vencesse bem, jogando bem, poderia virar a chave. O que poderia acontecer até mesmo não jogando tão bem. Até o finalzinho do jogo, vencendo por 1-0, um time difícil que é o Corinthians, um time duro, apesar dos desfalques, poderia ser um resultado importante que desse ânimo e principalmente fechasse a torcida com o Tite. No final da partida, a torcida do Cruzeiro pediu a saída do Tite, se despediu até de maneira irônica do treinador, mas ficamos aí aguardando novas informações do Cruzeiro nesta quinta-feira sobre o futuro do treinador. Minha impressão, vendo a coletiva e vendo o que andou acontecendo ali nos bastidores da coletiva, a presença de Pedro Lourenço e também dos outros membros da comissão técnica, é de que o treinador não deve sair, mas a gente conhece o futebol, tudo pode mudar. Hoje, quarta-feira, antes da meia-noite, Tite ainda é treinador do Cruzeiro e terá um grande confronto no final de semana contra o Pouso Alegre, decisão na semifinal do Campeonato Mineiro. Você que ficou até aqui com a gente aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se você está achando desse trabalho do Tite, se você concorda com a permanência dele ou se deve sair, deixa o seu comentário, deixa o seu like, para você saber também tudo o que aconteceu nesse jogo aqui também na Zona Mista, na coletiva, você acompanha no nosso site lance.com e também aqui no YouTube do Lance. Um abraço!